Bem-vinda ao Fast News. Quais foram os acordos assinados no país? Muito boa tarde. Oi, Bruno. Boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, uma série de acordos foram assinados nessa visita que o presidente Lula fez aos Emirados Árabes Unidos, onde ele foi recebido pelo presidente do país árabe, e acordos em áreas como meio ambiente, inteligência artificial e até o comércio, porque vale lembrar, os Emirados Árabes Unidos são ali um grande país investidor aqui no Brasil. A questão do agronegócio, o Brasil exporta muito material, matéria-prima ali, coisas relacionadas a agronegócio para o país árabe, e agora com essa visita alguns acordos foram assinados. Por exemplo, um dos integrantes da comitiva do presidente Lula foi o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e ele assinou ali um memorando de entendimento entre o Estado da Bahia e o Fundo Financeiro de Abu Dhabi, que é o controlador da refinaria de Mataripe, que foi privatizada em 2021. O que prevê esse memorando de entendimento? Que o fundo ali, financiador, o fundo empresarial, vai investir cerca de 12 bilhões de reais em 10 anos para a construção do quê? De uma fábrica de diesel verde e também de querosene de aviação sustentável. Além disso, também foram assinados acordos relacionados ao meio ambiente, acordos de cooperação entre o Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática dos Emirados Árabes. E o presidente Lula, durante essa visita, depois, melhor dizendo, dessa visita, assim que estava indo para Lisboa, onde ele vai fazer essa escala, depois vir ao Brasil, ele disse que esse momento foi um momento realmente muito proveitoso. Eles conseguiram ali acordos proveitosos aqui para o nosso país, e lembrou que essa é a segunda vez que ele visita os Emirados Árabes Unidos. A primeira vez foi em 2003, no primeiro mandato dele, e agora ele retorna aí para tentar estreitar laços ainda maiores com um país tão importante ali do Oriente Médio aqui para o nosso país. Investimentos, ainda mais investimentos bilionários, são notícias positivas aí. Agora eu quero aproveitar a sua presença, Yasmin, direto de Brasília, porque ainda nos Emirados Árabes Unidos o presidente Lula conversou com a imprensa e tratou da guerra da Ucrânia e também da extradição do empresário Thiago Brenan, suspeito de agressão e estupro, para o Brasil. O que foi falado nessa coletiva, Yasmin? Vamos lá, Bruno, em partes aqui. Primeiro eu vou responder sua primeira pergunta, que foi a respeito dessa questão envolvendo aí a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente Lula, ele já vem sinalizando há algum tempo que é a favor da criação de um grupo para tentar ali acabar com essa guerra de forma diplomática, através do diálogo. Ontem, quando ele estava saindo lá da China, indo para os Emirados Árabes, ele deu uma certa alfinetada, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos e alguns países da Europa não estavam tão empenhados em acabar com essa guerra, não estavam se comprometendo com isso. E hoje o presidente Lula mais uma vez voltou a falar sobre isso, voltou a pedir um diálogo, um empenho de países, mais uma vez, como os Estados Unidos e os países europeus, e a gente separou esse trechinho da fala do presidente da República. Vamos acompanhar. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. I think it was easier to get into war than to get out of war. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Mas também nós temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e com a União Europeia. United States of America and the European Union. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma para se estabelecer qualquer processo de conversação. Agora, respondendo ao seu segundo questionamento, Bruno, envolvendo ali a questão da extradição de Thiago Brenan, o empresário que está em Abu Dhabi pelo menos há uns 5, 6 meses ali. E aí o Brasil pediu essa extradição dele justamente porque aqui no nosso país
há pelo menos 5 mandados de prisão preventiva contra ele, como você citou, por acusações como agressão e estupro. O presidente Lula ele foi questionado se durante a conversa que ele teve com o presidente dos Emirados Árabes ele tratou disso. Lula disse, num primeiro momento, que não trataram disso, mas, coincidência ou não, vamos dizer assim, depois dessa conversa dos dois presidentes, foi autorizada a extradição de Thiago Brenan aqui para o Brasil. Extradição essa que estava sendo analisada pelas autoridades dos Emirados Árabes e agora está todo de acordo, vai começar esse processo de extradição. E o presidente Lula, apesar de não ter conversado com o presidente dos Emirados Árabes, ele falou sobre essa possibilidade de extradição. Vamos acompanhar também. Os Emirados Árabes vão fazer a extradição. Quando ela vai acontecer é uma questão da justiça, uma questão da polícia. A única coisa que eu sei é que se no mundo existir 1 milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos. Porque não é humanamente aceitável que um brutamonte desse seja um agressor de mulheres. Eu acho que ele tem que pagar. Há pouco, a Secretaria Nacional de Justiça, que é a autoridade central nesses casos de extradição, emitiu uma nota, órgão ligado ali ao Ministério da Justiça, falando que realmente o pedido feito em desfavor ali de Thiago Brenan, o pedido de extradição, foi autorizado pelo governo, pela presidência, pelo governo dos Emirados Árabes e confirma que o procedimento segue os trâmites regulares e ainda não há previsão de quando o extraditado vai chegar aqui ao país. Agora, Yasmin, a gente estava conversando mais cedo aqui no Fast News que a semana vai estar quente, vai estar agitada em Brasília, tem arcabouço fiscal. Agora, já que a gente está falando do presidente Lula, eu gostaria de aproveitar a sua presença ao vivo, direto de Brasília, para falar um pouco da agenda, porque o presidente Lula ele tem uma reunião importante nesta terça-feira para tratar especificamente de um assunto também muito importante, que é segurança nas escolas, não é? Isso mesmo, Bruno. A ideia do governo já foi aí agendada uma reunião para terça-feira, logo depois desse retorno dessa viagem internacional, justamente para o presidente tratar dessa questão envolvendo a segurança nas escolas, que vem preocupando nos últimos dias por conta das situações que ocorreram em todo o país. E essa reunião vai contar com a presença de quem? Além do presidente da República, alguns governadores, representantes de ministérios e também representantes de outros poderes, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, todos eles vão participar aí dessa reunião. Qual o principal objetivo? Eles pretendem reforçar a necessidade de parcerias com os estados para o desenvolvimento e também para o aperfeiçoamento de políticas públicas de prevenção a esse tipo de violência. E vale lembrar, inclusive, né, Bruno, depois dos últimos ataques que ocorreram nessas escolas, o Ministério da Justiça liberou 150 milhões de reais para reforçar o programa de ronda nas escolas no entorno das instituições de ensino, e o Ministério da Justiça tem atuado aí junto com os estados também para reforçar essa segurança. E agora o presidente da República também vai entrar nesse meio para ver como todos os estados e o governo federal vão agir diante dessa necessidade que se apresenta dessas escolas aí que estão precisando de uma segurança maior. Volto com você. Yasmin Costa com as últimas notícias direto de Brasília. Muito obrigado pela presença aqui. Eu vou chamar imediatamente o nosso comentarista Cristiano Vilela, que vai comentar as principais notícias do dia, tanto no Brasil quanto no mundo. Cristiano, gostaria que você fizesse, boa tarde em primeiro lugar, gostaria que você fizesse um balanço aí dessas últimas declarações do presidente Lula fora do país. A gente estava falando aqui com a Yasmin, você acompanhou, ele comentou sobre
a reunião das escolas, sobre o empresário, a extradição do empresário Tiago Brenan. E eu gostaria só de aproveitar esse momento que o presidente ele só esqueceu de uma coisa, né? Falando aí da guerra russa na Ucrânia, porque ele falou dos dois países. Ele esqueceu que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, né? Exatamente, Bruno, uma boa tarde, sempre bom falar com você e com todos que acompanham aqui o Fast News. Olha, a fala do presidente Lula foi totalmente desastrosa. Não cabe a um presidente da República, um presidente da República do Brasil especialmente, um país que defende os valores da paz internacional e dos acertos entre os países, colocar a culpa para um conflito desse numa nação que foi invadida. Essa fala do presidente Lula foi uma fala totalmente absurda e que merece, sim, ser reprimida por parte dos setores diversos da oposição aqui no Brasil, dos próprios setores situacionistas e que requer, inclusive, uma manifestação do próprio presidente Lula, eventualmente esclarecendo e fazendo um pedido de desculpas. Como você bem frisou, Bruno, houve uma invasão da Ucrânia. A Ucrânia não pode ser culpada de nada. Então, é importante que o Brasil não tome lado nessa questão do ponto de vista econômico, comercial, mas que do ponto de vista institucional, político, o Brasil sempre siga no seu caminho de defesa, de promoção da paz. Com relação aos demais pontos, eu vejo que o saldo da viagem do presidente, ele foi satisfatório. É importante o presidente da República estar em visitas a diversos países, promovendo as relações bilaterais, multilaterais, do ponto de vista econômico. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil já esteve nos Estados Unidos também, o presidente Lula já esteve nos Estados Unidos, esteve na Argentina e no Uruguai, aqui no Mercosul, teve essa passagem agora pelos Emirados Árabes, que é um país importante. A Liga Árabe, de uma forma geral, é um parceiro muito importante para o Brasil, então eu vejo que foi positiva. Tem agora essa questão de Tiago Brenan, é um elemento importante, é um elemento que é caro dentro da questão do interesse institucional do Brasil, então eu vejo que o presidente Lula estragou uma viagem que traria boas notícias, que seria positiva, fazendo uma declaração totalmente estapafúrdia como essa, colocando a culpa da guerra no colo da Ucrânia e da Rússia no mesmo patamar.